Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tratar de um assunto que são as propriedades periódicas, um assunto bem importante para você dar continuidade aos seus estudos da química. Primeiro eu gostaria de falar que temos propriedades periódicas químicas e propriedades periódicas físicas. Então vamos começar com o raio atômico, que é definido como a divisão do núcleo de dois átomos. Então, o que acontece basicamente? O raio atômico, dentro da tabela periódica, ele vai aumentar de cima para baixo e da direita para a esquerda. Por que isso acontece? Porque conforme você vai vindo para baixo, você tem um maior número de camadas. Então, aqui você tem a camada K, aqui você tem a camada L e a camada Q. Então, aqui você só tem uma camada, aqui você tem 7. Então, esse é o maior raio atômico que a gente tem na tabela. E aí, por que ele aumenta da direita para a esquerda, certo? Porque aqui, basicamente, você tem um maior número de prótons. Consequentemente, você tem uma maior atração do núcleo. Se você tem o número de camadas eletrônicas é o mesmo. Então, vamos pegar, por exemplo, o quarto período, que é esse período aqui. Então, vamos comparar desde o vermelho até o preto. Eu peguei 4 elementos aqui, que é o potássio, localizado aqui, o cálcio aqui, o escândio, o titânio e o vanádio. Então, o número atômico deles, ele varia. Então, você tem uma mesma quantidade de camadas, só que numa mesma camada, você tem mais prótons, mais elétrons. Isso faz com que a atração do núcleo com esses elétrons fique maior. Então, imagina que você tem um núcleo aqui e você tem 4 períodos. E aqui você tem um elétron, 2 elétrons, enfim, você tem 19. Cada tracinho que eu tô fazendo é um elétron, ok? E aí você tem, por outro lado, essa representação. Aqui, você tem uma maior quantidade de elétrons no mesmo período. Então, o que acontece é que a atração aqui, ela fica maior, porque você tem mais elétrons. Isso vai fazendo com que o átomo, ele diminua levemente. É basicamente isso o raio atômico. E o que é importante você decorar é essa parte aqui. Aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. O maior raio atômico que a gente tem na tabela periódica hoje é o frâncio, que é esse elemento aqui. Agora a gente vai para a energia ou potencial de ionização. O que é, primeiramente, a energia ou potencial de ionização? É a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo ou de um íon. Então, você tem um núcleo com 3 camadas e você quer arrancar esse elétron aqui, porque é mais fácil, porque ele está na última camada, então tem menos atração com o núcleo do que esse que está muito próximo. Se você for retirar esse aqui, você vai gastar uma energia. Se você for retirar esse aqui, você vai gastar uma energia maior do que a que você usou para retirar esse. Por quê? Porque esse aqui, agora a atração está bem mais forte aqui. Então, quanto maior o raio atômico, mais afastados do núcleo os elétrons da camada de valência vão estar. E aí, a força de atração entre eles vai ser menor. E assim, consequentemente, a energia vai ser menor para retirar cada elétron e vice-versa. Então, a gente pode dizer que é uma relação inversa ao raio atômico. E aí, a mesma coisa que eu expliquei aqui. Então, um elétron aqui, ele é mais fácil de tirar do que quando você for tirar esse. Então, se você agora retirou esse, então agora ele vai ter 2 camadas. Vai ser mais difícil de você tirar esse porque vai ter mais contato com o núcleo. Então, a primeira energia de ionização, ela é menor do que a segunda energia de ionização, do que a terceira, do que a quarta e assim sucessivamente. Então, é uma relação, aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Agora a gente vai para a afinidade eletrônica. Basicamente, a afinidade eletrônica vai ser a energia liberada por um átomo ao receber elétrons. Então, aqui é a energia necessária para você remover um elétron. Só que quando você dá um elétron, aí a gente chama de afinidade eletrônica. Então, um elemento que tem uma grande afinidade eletrônica é o flúor. E aqui a gente exclui os gases nobres. Por quê?
justamente porque eles não realizam ligações químicas, então dificilmente eles doam ou recebem elétrons. A afinidade eletrônica, ela também pode ser chamada de eletroafinidade, ok? E aí a relação que acontece é que ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, por isso que o elemento com maior afinidade eletrônica é o flúor. E ela é chamada assim justamente porque ela demonstra o grau de afinidade, a intensidade de atração do átomo pelo elétron que ele recebeu. E aí a gente vai para a eletronegatividade ou caráter ametálico. Então, eletronegatividade ou caráter ametálico é a tendência que um átomo tem de atrair os elétrons para si. Então, foi observado que conforme o raio atômico aumentava, menor era a atração do núcleo pelos elétrons compartilhados na camada de valência. Então, se o raio atômico aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda, a eletronegatividade é o contrário disso. Os gases nobres vão ser excluídos de novo da classificação porque eles não fazem ligações químicas, então eles não compartilham elétrons. Se a gente está numa ligação covalente, eles não compartilham elétrons porque ele já tem os 8 elétrons na camada de valência. E aí, se a gente exclui, o flúor é o maior. E aqui a gente usa muito a eletronegatividade, é uma propriedade muito importante. Então, a gente tem essa ordem aqui, só que para você não ficar decorando essas ordens, a gente decora uma frase que é: fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Então, o que acontece? O F de flúor, o O de oxigênio, o N de nitrogênio, o clube, né, de cloro, o BR de bromo, o I de iodo, o S de enxofre, o C de carbono, o P de fósforo e o H de hidrogênio. Então, essa é a eletronegatividade da tabela. Essa é a ordem, e aí se você decorar a frase, já tá tudo certo. E isso vai ser muito importante depois, quando vocês forem estudar a polaridade das moléculas. Agora a gente vai falar de eletropositividade ou caráter metálico, que é a tendência em ceder elétrons. Se a eletronegatividade é a tendência que o átomo tende a atrair elétrons para si, a eletropositividade é a tendência dele de perder um elétron, de dar o elétron para outro elemento. Então, ele também é chamado de caráter metálico. Por quê? Porque os metais, eles possuem a maior tendência de perder elétrons. Assim que, como a eletronegatividade também é chamada de caráter ametálico, porque os ametais têm essa tendência de atrair os elétrons para si. O frâncio, ele tem a maior eletropositividade da tabela periódica. Porque se a eletropositividade é o contrário da eletronegatividade, então a gente tem que é a mesma relação do raio atômico. Então, ela aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. E os gases nobres vão ser excluídos de novo do processo por conta de não fazerem ligações químicas. Resumindo, os que vão aumentar de baixo para cima e da esquerda para a direita vão ser a energia de ionização, a eletronegatividade e a afinidade eletrônica. E aí eu tenho uma macete para vocês. É só vocês decorarem que quando tem N na palavra, aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. E quando não tem N, eles vão aumentar de cima para baixo e da direita para a esquerda. Aqui eu vou falar um pouco das propriedades periódicas físicas, mas elas não são tão importantes quanto as químicas. Então vamos lá. O ponto de fusão é o ponto em que o átomo ele passa da fase sólida para a fase líquida. E o ponto de ebulição é da fase líquida para a fase gasosa. O maior ponto de fusão da tabela periódica é o carbono. E o maior ponto de ebulição da tabela é o tungstênio. Então, dentro da mesma família. Do lado esquerdo, ele aumenta de baixo para cima. Já na mesma família, do lado direito, eles vão aumentar de cima para baixo. Se você tiver no mesmo período, vão aumentar das laterais para o centro. Por último, densidade e volume atômico. A densidade é uma propriedade definida por essa relação de massa sobre volume, e o elemento mais denso da tabela que a gente tem é o ósmio, que está aqui no meio. Se você tem uma mesma família, ele vai aumentar de cima para baixo. E se você está no mesmo período, ele vai aumentar das extremidades para o centro.
Agora, o volume atômico. A gente mede o volume de acordo com o volume ocupado por 1 mol do elemento, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. E a relação do volume é basicamente você pegar a relação de densidade e trocar. Então, se você tem D igual a M sobre V, se você troca eles de lugar, você tem essa relação de volume é igual a massa sobre densidade. Se você está numa mesma família, ele aumenta de cima para baixo, e se você está num mesmo período, ele aumenta do centro até as extremidades. É muito parecido com a densidade, só que a diferença é no período. Então, o maior volume atômico, ele vai estar aqui, nas pontas. Esse é um exercício que eu queria fazer com vocês, e é para você considerar as afirmações sobre os elementos do grupo 1A da tabela periódica. Então, se você assistiu o outro vídeo que eu fiz, ou você sabe que o grupo 1A são pertencentes aos metais alcalinos. Então, a afirmativa 1, ela já está verdadeira. Então, vamos analisar a afirmativa 2. Seus raios atômicos crescem com o número atômico. Tá certa essa afirmativa. Por quê? Porque aqui você tem, vamos considerar só o grupo 1A. Então, você cresce aqui o raio atômico e para cá você cresce o número atômico e para cá também. Então, você cresce junto, se você está falando do mesmo grupo. Seu potencial de ionização aumenta com o número atômico. Não, está errado, porque a gente consegue ver que o potencial de ionização, ele aumenta quanto mais você for para cima. Então, essa parte aqui, o frâncio, ele tem um potencial de ionização baixíssimo. Então, essa afirmativa está errada. Até porque você pode só lembrar que o raio atômico é o contrário do potencial de ionização. Então, se a sua afirmativa 2 está certa, a afirmativa 3 está errada. Seu caráter metálico ou eletropositividade aumenta com o número atômico. Lembrem que do resumo que eu apresentei para vocês, que o raio atômico e a eletropositividade têm a mesma relação, que é essa relação. Então, o caráter metálico ou eletropositividade aumenta sim com o número atômico, porque o raio também aumenta, então isso está certo. Então, a afirmativa C está correta. Então foi isso por hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham aproveitado. E assistam os outros vídeos aqui disponibilizados no canal. E é isso, até a próxima!